Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Raiz. E o tema de hoje é sobre os 10 assuntos clínicos que você precisa saber para dominar o seu pronto-socorro. E para dividir essa conversa boa comigo, nossa querida Larissa. Tudo bem, Lari? Tudo certo. E você, Luísa? Tudo certinho também. Esse tema aí a gente ficou pensando muito, né, Lari? Como dividir o PS em 10 temas, né? Eu acho que se a galera botar pilha, a gente faz várias séries desse 10 assuntos que você precisa saber, porque dá pra montar muita coisa, dá pra falar de muita coisa, mas a gente veio com os 10 que a gente pensou, assim, que são aqueles 10 de todo o plantão. É isso. E eu espero mesmo que vocês gostem e mandem também se tiverem mais ideias e mais assuntos pra gente gravar sobre isso. Porque eu acho que a dúvida que fica, né, principalmente aí, pegando o nosso público não só de jovens médicos, mas também de médicos que estão habitando o departamento de emergência e se perguntam por onde que eu começo, né? O que eu devo estudar? Quais são os temas aí, então, que caem, não na prova mais, né? Agora que caem na vida real, que caem no meu plantão. E aí, começando um tema, eu acho que um grande norteador pra gente, que é a dor torácica, né? As síndromes coronarianas agudas, na verdade, né? Acho que seria um bom tema pra gente começar falando, né, Lari? Eu acho que das síndromes coronarianas agudas, é muito importante a gente saber quais são os padrões de eletro com oclusão coronariana. Os padrões de Oka, né? Porque muito se falava sobre com supra e sem supra, e hoje em dia a gente entende que essa dualidade faz a gente perder muito o diagnóstico, que é muito mais do que somente saber ver supra no eletro, né? Tem que saber quais são os outros padrões, né, de oclusão. Eu acho também que dentro desse assunto, dor torácica é um mundo. Acho que dá pra gente falar 10 coisas que você precisa saber sobre dor torácica. Six, né? Assim, dá pra gente fazer um episódio só disso. Mas acredito também que classificar bem a dor para entender se essa dor ela é típica, se ela não é atípica. E saber muito bem indicar quando esse paciente precisa de hemodinâmica, quando esse paciente pode aguardar, né? Os pacientes que não precisam fazer cateterismo com urgência, que pode fazer cateterismo em 24 horas ou que pode fazer cateterismo eletivo. É isso, eu acho que um eletro e um copo de água não se nega para ninguém. Não. Então, dentro das síndromes coronarianas agudas, né, esse perfil do paciente que chega com dor torácica, eu acho que é o rastreio que a gente vai fazer inicialmente, é um exame disponível em todos os lugares, eu acho que não há um que não tenha eletro para se fazer. E lembrar desses padrões, né? Da gente fugir um pouquinho daquilo que você falou, né? Não é mais com supra e sem supra, mas sim os eletros que sugerem realmente uma oclusão coronariana e que vão chamar a atenção, né? Uma outra coisa que eu pontuaria aqui também é a gente lembrar um pouco, que a gente sempre está batendo nessa tecla, porque não é algo que é disponível de conteúdo, mas entender onde você está. Porque em muitos lugares a gente não vai ter disponível um serviço de hemodinâmica, por exemplo, se esse paciente precisar. Então eu preciso ter um tempo hábil para diagnosticar, para suspeitar. Muitas vezes já é um eletro que ali vai me chamar a atenção e junto com a clínica eu não vou ficar aguardando uma troponina, não vou ficar aguardando um marcador. E muitas vezes eu nem tenho outras coisas para fazer, mas eu posso acionar quem pode fazer algo. Posso ligar para um SAMU, que hoje é referência nacional para infarto, e regular esse paciente para um local onde vai ter o que ele precisa, né? Então eu acho que é um bom caminho também. Sim. E tem locais, não só aqui no Espírito Santo, mas também fora, que a gente precisa saber qual é a distância até a referência. Porque algo mais importante do que você levar esse paciente para referência e fazer uma intervenção coronariana percutânea é saber quando você não vai conseguir levar esse paciente para ICP a tempo. E não retardar a trombólise. Porque se a gente retarda a trombólise, a gente perde músculo. Isso. Então, mas agora, minha vez. Vou te mandar um assunto então. O que você acha que a gente precisa saber sobre dispneia? Cara, dispneia, e hoje a gente falar de dispneia assim, com o aparato que a gente tem na medicina de emergência, mas fugindo um pouco do medicina raiz que a gente vai falar aqui, eu acho que o ultrassom é o grande amigo.
né? E O maravilhoso protocolo Blue. A gente vai ter aula sobre isso, inclusive com nossa lindona que é expert em ultrassom. Mas eu acho que as principais causas que norteiam aí, falando de síndromes clínicas mesmo, que envolvem, né, a síndrome da dispneia, são os grandes clássicos, né? O paciente asmático, a crise de asma, o paciente do DPOC, o próprio edema agudo pulmonar vai chamar a atenção, porque o paciente geralmente se apresenta para você com quadro de dispneia. Então eu acho que aqui, independente da gente ter disponível ou não ultrassom, a clínica ajuda muito. Então, um bom e velho exame físico vai te direcionar um pouco melhor para aquilo que você está diante da dispneia. Então, assim, eu acho que o ABCDE do paciente grave ajuda a gente a nortear e descobrir essa causa, né? Se é realmente uma causa pulmonar, se é o que a gente chama lá de asma cardíaca, se é algo descompensado de coração, evoluindo para um edema agudo, por exemplo, se é um paciente que está fazendo um broncoespasmo. Então, isso aqui é a ausculta, né? É você ouvir. Então, muito além disso, eu acho que um bom exame físico para a gente tentar diagnosticar e as intervenções principais, né? Que a gente não vai voltar muito esse episódio para falar de doença, né? Mas eu acho que lembrar de broncodilatação, lembrar de ventilação mecânica, de indicações de intubação, de diagnosticar se esse paciente está em uma franca insuficiência respiratória ou não, o que eu posso intervir, né? Ventilação não invasiva, eu acho que tudo aqui cabe nesse protocolo da dispneia. Acho que seria um bom caminho, assim. Acho que a gente consegue ver se uma pessoa sabe fazer um bom diagnóstico e fazer um bom tratamento de uma dispneia quando não tem o pacotão da dispneia. Que é ceftriaxone, furosemida, salbutamol. A pessoa pega todos os quadros, se pudesse, trombolizaria também. Na dúvida, pode ser um TEP. Então, a pessoa pega tudo e aí expande e aí faz furosemida e não trata nada. Então, assim, a dispneia tem diversas causas. Exato. E você precisa entender o que você está tratando. Pode ter uma causa subjacente? Pode. Mas tem gente que passa tudo de uma vez só, porque na dúvida eu estou tratando tudo. Exatamente. Então, invistam, acho que para a dispneia, a minha dica seria essa, o bom e velho exame físico, assim. Barriguinha no leito. E quem tiver ultrassom de bolso, use, porque o protocolo Blue é um dos protocolos aí que auxiliam a gente a descobrir, né, de onde está vindo essa dispneia e tratar direcionado para a causa, né? Sim. Então, seria essa a grande dica da dispneia. E o terceiro ponto, então, além aí de síndrome coronariana aguda, a gente falou muito do perfil da dor torácica, né, os infartos com os grandes reis aí da dor torácica. A dispneia, eu acho que a gente pode falar um pouquinho da parte infecciosa, da sepse, do choque séptico, que eu acho que isso, quem dá plantão em pronto-socorro já pegou, ou se você ainda não pegou, vai pegar, né? Eu acho que na sepse e no choque séptico é muito importante a gente entender que quanto antes a gente começar a tratar, melhor vai ser o prognóstico daquele paciente. Então, não esperar hipotensão para pensar num quadro de choque, né? Tomar cuidado com os marcadores de hipoperfusão é muito importante. Nem toda sepse vai ter, né, hipotensão. Às vezes o paciente pode ter outros sinais de hipoperfusão. Antibiótico, sempre começar precoce e expansão volêmica, muito importante também. Saber quem você pode expandir e o quanto você pode expandir. E droga vasoativa também precoce. Tudo isso salva o paciente. Culturas, nunca esquecer das culturas. E é um paciente que a gente também precisa ficar de olho e reavaliar o tempo todo, porque é um paciente que pode piorar no piscar de olhos. É isso, os protocolos ajudam, mas eu acho que essa suspeição clínica, né? Lembrar que a sepse, a gente suspeita de um quadro infeccioso associado a uma disfunção orgânica. Pense, eu lembro dessa frase, né? Pode ser sepse. É verdade. E a partir do momento que pode ser sepse, você já não perde tempo. E aí os pacotes da sepse ajudam a gente a nortear o momento de culturar esse paciente, de intervir com antibiótico, de expandir, de pensar na droga vasoativa e de lembrar que choque não é igual a hipotensão. E que muitas vezes esse paciente ele já está por si só mal perfundido, né? Então, assim, não papem mosca na sepse. Eu acho que é um grande ponto aí, né? E falando de sepse, a gente fala do paciente que tem rebaixamento do nível de consciência. Na alteração do nível de consciência, o que você acha que é importante a gente não perder?
Eu acho que quando a gente pensa no famoso ABCDE de avaliação do paciente grave, né? A gente vai avaliar o nível de consciência desse paciente e a gente vai perceber que ele tem algum rebaixamento, né? Eu falo que o rebaixamento do nível de consciência não é igual à escala de coma de Glasgow. As pessoas confundem muito isso. Essa escala auxilia a gente utiliza ela para nortear a conduta, principalmente no paciente TCE, e a gente vai falar sobre isso também em outros podcasts. Eu acho que aqui glicemia e um copo de água não se nega para ninguém, porque a hipoglicemia é um grande diagnóstico diferencial no rebaixamento do nível de consciência. E é a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de simples, pensar, né, nos outros quadros, que é reversível e é simples. Exato, é começar pelo básico. Então, assim, se é uma hipoglicemia, eu consigo reverter ali instantâneo, mas eu também não posso esquecer de causas agudas do pronto-socorro, né, de emergências relacionados ao nível de consciência. Isso pode estar envolvido com diversos achados, mas eu acho que quando a gente pensa em cabeça, em neuro, eu acho que eu não poderia descartar o AVC, tanto o AVC isquêmico quanto o AVC hemorrágico. Eu acho que o TCE entra aqui como um carro-chefe também. Obviamente, quando a gente vai falar de um paciente séptico, né, de um paciente mal perfundido, ele pode cursar com rebaixamento do nível de consciência, então vai estar sempre no nosso radar. E aqui também quadros convulsivos, né? Sim. Status convulsivos. A gente vai pensar também em intoxicações, o paciente que entra... e a gente vai falar sobre isso, a gente tem podcast gravado sobre isso, sobre as toxíndromes, né? É um grande diagnóstico diferencial. Acho que seria basicamente esse o raciocínio, assim, né? E pulando aí de alteração do nível de consciência, lembrar que a gente tá num pronto-socorro, numa emergência, e tempo aqui é importante, tá? Um outro ponto que eu destacaria seriam as arritmias, né, Lari? Acho que conhecer um pouquinho, não só das BRADs, mas das TACs aqui. Eu acho que a dica das arritmias é manjada, né? Façam a CLS. É aquilo que a gente precisa fazer quando a gente sai da faculdade. É claro que a gente, como emergencista, a gente faz muito além do ACLS. O ACLS pra gente é o pacotão básico, mas para quem está começando a dar plantão, para quem está começando aí na vida de recém-formado, é essencial. É o passo 1, porque você precisa ter na cabeça os fluxogramas. Às vezes é algo que não dá tempo de você ir procurar, né? Às vezes tem que ter um fluxogramazinho no bolso para você checar rápido dose, joule de cardioversão, fluxograma de PCR, tudo isso tem que estar bem na cabeça. Eu diria que do que a gente falou até agora, muita coisa a gente pode consultar. Agora, em arritmia, nem sempre a gente tem tempo. Então, é algo para se ter na cabeça, decorado. É isso. Eu acho que esse é o grande resumo, né? Tanto das BRADs quanto das TACs, é conhecer os traçados, conhecer as principais arritmias, saber como a gente pode intervir. E eu acho que uma grande pergunta válida aqui nas arritmias, e vai valer para todos, vocês vão ver, é a estabilidade do paciente, né? Sim. Se o paciente está diante de um ataque arritmia instável ou estável, uma bradiarritmia instável ou estável, é esse o grande time, né? Porque diante de uma instabilidade, você não tem tempo para ficar consultando muita coisa, você precisa tomar essa decisão. Então, são doses que a gente precisa ter de fácil acesso, né? Acho que essa seria a dica. E fica muito aquela dúvida, né? Porque eles simplesmente falam pra gente, critérios de instabilidade. Mas é qualquer dispneia? A partir de quanto que eu vejo aquela dispneia como algo que está relacionado à instabilidade? É qualquer dor torácica? É qualquer hipotensão? É qualquer tempo de enchimento lentificado? Eu acho que isso daí vem muito de tempo, né, de casa, de trabalho, de feeling, mas também da gente entender melhor o que é cada um desses critérios. Causa e consequência, né? O ovo ou a galinha. Qual que é o risco e o benefício de eu cardioverter esse paciente pensando que ele realmente está instável? Então, eu acho que é esse ponto que vai além do ACLS. O ACLS te dá o start, mas você precisa ter um ponto a mais para poder começar a fazer os seus plantões com mais tranquilidade. É a parte da técnica. É isso. E aí, o próximo assunto que eu acho muito importante a gente saber quando a gente está no pronto-socorro é a dor abdominal.
E aí a gente abre um espectro que é tão amplo quanto a dor torácica, tão amplo quanto a dispneia. Eu acho que como emergencista, né? Ou aí falando para a galera que habita esse espaço da emergência no pronto-socorro, lidar com a dor abdominal, saber caracterizar isso e, de preferência, tentar localizar o melhor possível nesses quadrantes abdominais o que fale mais a favor, né? A gente tem aí um protocolo para abdômen agudo, que é seguido não com exames de imagem que auxiliam a gente, então o bom e velho raio-x vai entrar aqui no protocolo de abdômen agudo. A gente tentar entender qual é a urgência dessa dor, né? Se aquilo é cirúrgico ou não, se eu preciso, essa é a hora de acionar talvez um cirurgião, né, como auxiliar, ou às vezes uma regulação médica para um local que tenha disponível, né? E aí as principais causas, eu acho que de abdômen agudo, se a gente pensar nas causas inflamatórias, né? É o que a gente vê mais, né? O inflamatório. Claro que todo mundo quer pegar o aneurisma roto, todo mundo quer pegar o paciente que é mais grave, mas o basicão é saber diagnosticar bem uma apendicite, uma diverticulite, uma colecistite, que é algo que nem sempre a gente vê. Isso aí, lembrar da isquemia mesentérica, né? Do clássico entre clínica e achados laboratoriais e achados muitas vezes de imagem que são incompatíveis. Sim. Então tem que estar no nosso radar, né? As red flags sobre a dor abdominal acho que são muito importantes e saber aí direcionar os exames certos, né? Para a gente não ficar fazendo também a torto e direita, buscando diagnósticos extraordinários para uma apendicite. Eu acho que essa é a grande dica. E eu coloquei aqui para a gente pontuar também crises hipertensivas, né? E acidentes vasculares encefálicos aí, eu acho que a gente falou no rebaixamento do nível de consciência, mas eu acho que aqui... Entra de novo nesse ponto, né? Quando que eu baixo a pressão do paciente? Exato. Primeira coisa que eu acho importante a gente pontuar na questão da crise hipertensiva. Dor causa hipertensão, dispneia causa hipertensão, agitação causa hipertensão. Perfeito. Febre causa hipertensão, causa taquicardia. Então, assim, até que ponto aquilo é realmente algo que eu preciso tratar com um antihipertensivo? Muito importante a gente diferenciar e a gente retirar esses fatores confundidores. Eu já vi gente com dor de dente receber antihipertensivo e ficar hipotenso. Então, assim, a gente precisa, primeiro de tudo, é claro que se o paciente tem um sinal claro de AVC, o paciente está parético, o paciente está afásico, o paciente está com uma crise hipertensiva associada, beleza. Não é só uma dor, não é só uma dispneia, não é só uma agitação. Agora, tirei esses critérios confundidores e entender até quando, né? O que eu preciso tratar realmente? O que é algo que eu posso mandar o paciente para casa e fazer um antihipertensivo via oral? O que é algo que eu tenho que fazer algo endovenoso? E como é que eu trato o paciente? AVC isquêmico, AVC hemorrágico? Porque às vezes, dando um antihipertensivo para um paciente que tem um AVC isquêmico, eu estou matando mais neurônio do que salvando. E fora, Lari, que isso agarra o paciente no PS, né? Porque assim, ou você define que essa hipertensão tem uma causa ali de dor ou de algo que talvez não esteja num limiar para tratamento, não tenha nenhum sinal de alarme, nenhum sinal de disfunção orgânica, e eu posso liberar esse paciente para ele pesquisar ambulatorialmente, ou eu vou segurar ele para fazer um antihipertensivo, para depois reaferir essa pressão e ele vai ficar agarrado no meu PS. Então, assim, as crises hipertensivas, a gente precisa ter ciência sobre quais realmente a gente precisa baixar essa pressão no PS, quais vão alarmar para a gente, e principalmente como diagnóstico diferencial, suspeição de AVC, né, que cursa aí na grande maioria com crises hipertensivas associadas. Lembrar dos alvos pressóricos também, a gente já falou sobre isso no podcast, né, até onde a gente precisa intervir com essa pressão e quanto a gente deixa uma hipertensão mais permissiva. Então são pontos para a gente se atentar quando a gente pensa tanto em crise hipertensiva quanto protocolo de AVC, tá? Intoxicações e drogas recreativas, muito bom esse ponto. Que falar disso, né, gente? A gente já falou aqui de rebaixamento do nível de consciência, que vai muitas vezes estar relacionado com isso, mas eu acho que aqui são as grandes toxíndromes mesmo, né? Intoxicações aí diversas. Lari teve um estágio aí Referência nacional. Só na referência nacional.
Nomes maravilhosos, tá? Quem dividiu o plantão com vocês? Pô, cara, eu dei plantão com a Juliana Sartorella. Só a Juliana Sartorella. Só... Pra quem não conhece... Um dos maiores nomes de toxicologia do Brasil. E assim, uma pessoa maravilhosa. Beijo, Ju. Beijo, Ju. Cara, que lugar incrível. E assim, ver como um toxin funciona tão bem. E lá é um local, é o único local do Brasil, se eu tenho a informação correta, tá? Que a toxicologia faz atendimento presencial. Ou seja, aquele paciente, ele não é da clínica médica, ele não é da cirurgia. Aquele paciente é da toxicologia. Isso pra mim foi a parte mais linda. Porque a gente conseguia ver exatamente isso, sabe? Os pacientes que precisam de intervenção, quais eram as intervenções que a gente deveria fazer. Muita coisa errada é falada sobre intoxicação, a questão da lavagem, a questão do uso do flumazenil, a questão dos pacientes que precisa fazer sintomático, que não precisa fazer sintomático. Então, assim, muito interessante a gente saber os protocolos e não é difícil, é só você ligar pro Toxin. Toxin vai te dar todas as informações, vai te falar o passo a passo do que tem benefício para ser feito. Então, assim, não é algo difícil, você consegue contato com eles muito fácil e é só não inventar nenhum tipo de conduta. Exato, eu acho que a grande dica desse ponto é, se você não sabe nada de intoxicação, saiba pelo menos o número do Toxin, Sim. Porque eles vão te auxiliar no que foi, no que precisa ser feito, o que você pode monitorizar nesse paciente, o que você precisa se atentar, porque a intoxicação é bem emergência, né? Qualquer qualquer coisa, a qualquer momento. E aqui pode ser qualquer medicação, pode ser qualquer droga. Essa pessoa pode ter tido contato com uma coisa que você não faz ideia que seja, e muitas vezes o Toxin vai te ajudar nisso também. Então, eu acho que esse é o principal objetivo aí, dentre álcool, drogas e medicações, né? Porque pode ser qualquer coisa, pode ser uso recreacional, pode ser tentativa de autoextermínio, pode ser algum tipo de envenenamento. Então, assim, pode chegar idoso, pode chegar adulto, pode chegar criança e Exato. O Toxin vai dizer para vocês exatamente o que vocês precisam fazer da melhor maneira possível. Então, saibam isso. o telefone do Toxin e entrem em contato e utilizem, porque é um serviço maravilhoso e que ajuda muito, ajuda muito. Em todo lugar a gente consegue achar. Descubra qual é o Toxin da sua cidade aí, que vale a pena o contato. Próximo assunto, distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos. Gasometria, hipocalemia, hipercalemia, hiponatremia. Quando é que eu faço reposição de sódio para aquele paciente? Como é que eu faço aquela continha para não passar de 8 mEq a cada 24 horas? Eu acho que aqui... Precisa fazer conta? Faz de forma empírica? Como é que funciona? Cara, aí vai depender muito, né? A gente teria que fazer um podcast só sobre isso. Nós vamos fazer, inclusive, temos aulas sobre isso, sobre distúrbio ácido base e também sobre essas variações de eletrólitos. Eu acho que um grande carro-chefe da emergência que a gente precisa agudamente intervir é o potássio, não tem jeito. Eu acho que o sódio talvez a gente possa ter mais tempo, lembrar que a gente tem essas 24 horas de correção, então a gente fica um pouco mais tranquilo em relação a isso, obviamente quando ele não tem uma repercussão aguda, mas o potássio, principalmente as hipercalemias, que são grandes arritmogênicas, aí a gente estava falando aqui agora com a Camila nos bastidores sobre um paciente que ela pegou batendo a 14 com potássio de 9,8. Desesperador. Então, assim, é desesperador, mas se a gente não pensar, a gente nunca vai conseguir diagnosticar e intervir. Então, lembrar do gluconato de cálcio nessa hora é fundamental. Reconhecer alguns padrões de eletro, né, que também cursam com esses distúrbios hidroeletrolíticos. Saber repor, eu acho que isso a gente vai falar melhor no final, mas muitos aplicativos ajudam também para quem tem dúvida sobre essas calculadoras, de quanto eu posso passar de MEC, de como que eu posso fazer, em quanto tempo eu posso infundir, sem grandes medos em relação a isso. Acho que a gente pode ter o paciente mais na nossa mão. E os distúrbios ácido base, aí é uma aula inteira para falar sobre isso. Lembrar das acidoses, acho que principalmente na emergência, né? Saber corrigir, saber manejar tanto essa parte respiratória quanto a parte metabólica desses distúrbios. E aí nosso querido Léo tem aula sobre isso, até no curso de ventilação mecânica dele. Eu acho que dá uma clareada, porque é um assunto difícil mesmo. Muito. Tá? É difícil, é complexo. A gente estuda até hoje para tentar
encontrar uma maneira mais fácil de passar isso para vocês também, né? Eu acho que sim, saber o que é respiratório e o que é metabólico, saber fazer uma avaliação rápida de gasometria é essencial. Porque assim, não adianta você tratar a acidose metabólica como respiratória, nem a respiratória como metabólica. Aquelas contas de tá compensado, não tá compensado, eu já acho que é algo para segundo plano. Sim. Eu acho que você saber qual é o distúrbio primário, porque o distúrbio primário vai ser o que você vai precisar tratar. O tratamento do distúrbio primário, ele vem de acordo com você saber ler a gasometria. Para você ter uma ideia, clínica esse paciente está com uma acidose metabólica. Então eu vou pensar, sei lá, numa cetoacidose, eu vou pensar numa sepse, vou pensar numa urgência dialítica. Sim. Agora, está com uma acidose respiratória, eu vou pensar num DPOC, numa asma, vou ajustar o ventilador. Para mim, isso daí são coisas que precisam estar na ponta da língua. Perfeito. Acho que essa é a grande dica mesmo nesse ponto aí. E para fechar, a gente colocou aqui como abordagem da dor aguda e sedação na emergência. Tema difícil, tema extenso, tema que vai de A a Z e a gente nem começa a entrar no tema. Mas eu acho que assim, saber utilizar bem, né? Saber quando eu vou utilizar analgesia leve, analgesia moderada, quando eu posso utilizar um opioide, não ter medo de usar sedação leve, né, para poder fazer procedimentos, por exemplo, cardioversão, ou algum tipo de procedimento, por exemplo, quando a gente vai fazer punção licórica na pediatria, que a gente faz, né, uma sedaçãozinha leve. Eu acho que isso traz benefício e isso traz uma experiência melhor para o paciente, né? O paciente que vai fazer um procedimento necessário, doloroso, ele não vai se lembrar e ele não vai ter dor. Isso é algo essencial. Saber caracterizar bem aquela dor, né? Principalmente dor torácica, porque a forma como eu caracterizo essa dor faz eu mudar de diagnóstico de um lado para o outro. Exatamente. Né? E lembrar que a dor é subjetiva, né? Sim. Então, assim, por que é tão difícil? Porque a dor para o outro é da própria sensibilidade aí, né? Vai variar de um para outro, mas eu preciso graduar isso numa escala de dor, porque isso vai me ajudar a tratar. E lembrar que a escala de dor ela é uma escala, né? Então a gente não pula etapas, né? A gente faz analgesia por etapas. Então, se essa dor é leve, eu tenho analgésicos comuns que eu posso usar, dipirona, paracetamol, e a gente tem mapa mental sobre isso, o Léo tem mapa mental sobre isso, né? Na analgesia moderada, em que eu posso entrar com opioides mais fracos, em que eu posso entrar com AINES, em que eu tenho outras opções medicamentosas. Até eu pensar numa analgesia mais forte, com opioides mais fortes, com medicações que as pessoas têm medo de fazer, né? Medicações venosas aí, a boa e velha ketamina que a gente usa muito, né? O próprio fentanil, que é um analgésico potente. A gente usa pros pacientes, tá? Que fique dito. Essa frase ficou meio... É sobre isso, tá, gente? Não temos aí adictos aqui, não. Mas eu acho que é manejar isso e perder esse medo. Eu acho que você conhecer as drogas, as indicações para elas, os efeitos adversos que ela pode ter, te dá uma segurança melhor de medicar esse paciente de forma mais segura, né? E também uma boa experiência, né? Porque ninguém quer sentir dor, por favor. Certeza. Assim, a gente só tocou a gente só jogou ali. a gente só jogou a bomba pra eles. Assim, o que você precisa saber? O que eu acho? Você ficou com dúvida em algum desses temas? A gente tem a resposta de onde que você precisa achar tudo isso e muito mais. Se você tem dúvida nesses temas, a gente tem diversos sites, diversas guidelines, diversos locais onde você pode pesquisar, mas a gente tem um lugar separado, prontinho, onde tem todos esses temas. Pronto, assim, dado, que é o nosso curso Emergências do Zero. Então, se você viu esses temas e falou, cara, realmente falta... Preciso estudar, eu tenho um monte de coisa que eu não sei, bateu o desespero, você pode procurar o nosso curso, você pode procurar... Tem aula sobre tudo isso, né? Guidelines, a gente tem aí aplicativos, né, onde tem todas essas condutas que podem ser procuradas, né, tanto... Aplicativos confiáveis mesmo, sim, né? O Whitebook, o UpToDate, o Stanford Guide, são locais onde a gente acha, né, as coisas mais compiladas. Uma procura ali rápida na hora do desespero.
Exato. E um grande auxiliador aqui da Emergência Raiz, que a gente não poderia deixar de falar, né, Lari? A Smartfluency é um grande apoio nosso da Emergência Raiz. Então, quem não conhece, passe a conhecer, é uma plataforma de ensino de inglês para médicos. Então, tudo que a gente falou e esses grandes aplicativos, né, essas grandes plataformas ali, são todas em inglês e chegam primeiro em inglês. Então, se você é médico, se você precisa estar atualizado, cada vez mais a gente reforça isso, você precisa estar um pouco mais familiarizado com o inglês. E a Smartfluency, ela desmistifica isso e auxilia nesse processo de atualização. Então, Smartfluency é um grande parceiro nosso aí, junto com esses outros aplicativos. Esse era o objetivo, a gente não ficou de falar muito sobre cada doença em si, era um pincelar mesmo do que você pode... Até porque daria horas e horas e horas... Daria um curso inteiro, chamado né? Emergências do Zero. Então é isso, né, Lara? Eu acho que esse era o grande objetivo, um pincelar dos 10 principais temas que a galera precisa saber aí no PS, que a gente vai encontrar em diversos aplicativos, juntamente com a Smartfluency, e reunindo tudo isso no Emergência Raiz. É isso aí. Sigam a gente, tá? @Emergência Raiz e até a próxima. Até a próxima.